Então se preparem aí, abram a Bíblia lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 36. Atos 4, versículo 36. Diga, o poder do relacionamento. Atos 4, versículo 36 diz assim: Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, diga Barnabé, que significa filho da consolação. Versículo 37. Sendo proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Amém? Até aqui. Hoje eu quero conversar com vocês, eu quero ministrar com vocês sobre um personagem que quase não se fala dele. A gente ouve muitas pregações sobre o apóstolo Paulo, sobre Pedro, sobre os apóstolos todos. Mas é raro a gente ouvir uma pregação sobre esse camarada, chamado Barnabé. E hoje nós vamos aprender com Barnabé o quanto é importante a gente dar valor para os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida. Amém? Então eu já quero falar com vocês, olha só. A Bíblia diz que José, que os próprios apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Então esse camarada, o nome dele, de nascença, era José. Só que quando ele começou a se relacionar com os apóstolos, e você vai ver na Bíblia, a gente vai ver constantemente Deus mudando o nome de pessoas, sim ou não? Né? A gente vai ver os próprios apóstolos também dando nome para outras pessoas. E aqui com José não foi diferente. José começa a se relacionar com os apóstolos, e os apóstolos dão o nome de José e falam assim: a partir de hoje você vai se chamar Barnabé. O que significa Barnabé? A gente acabou de ler. Significa filho da consolação. E esse Barnabé, para a gente entender o que isso significa, esse bar significa filho de, tá? Então por isso que você vai ver sempre na Bíblia falando assim, ó, Bar Jonas, cego Bartimeu, ou seja, era o filho de Timeu. Então esse bar, significa filho de. E quando os apóstolos olham para Barnabé, olham para a personalidade de Barnabé, olham para o caráter de Barnabé, eles falam assim, ele não pode se chamar mais José. Ele é o filho da consolação. O que significa consolação? Consolação é aquela pessoa que traz alívio. Hoje eu já quero começar com vocês perguntando para cada um de nós: quem somos nós na vida de alguém? Barnabé era aquela pessoa que quando chegava, as pessoas se sentiam abraçadas. Ele era aquele amigo que sempre tinha uma palavra para poder entregar para o outro. Ele era aquele amigo que, independente da luta que o outro estava passando, Barnabé estava lá para consolar. Para vocês terem uma ideia, esse adjetivo que os apóstolos deram, a gente vê esse mesmo adjetivo com o Espírito Santo. Que a Bíblia fala que ele é o ele é um consolador. Olha que cara extraordinário, que a gente precisa aprender com ele. Barnabé era aquele amigo que quando tinha um microcontato com o outro, a pessoa se sentia amada, a pessoa se sentia abraçada, a pessoa se sentia consolada. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Outra coisa que Barnabé nos ensina, é que Barnabé, ele tinha um coração generoso. A Bíblia diz que ele vende um campo que ele tinha, e ele pega todo aquele dinheiro e ele entrega aos pés dos apóstolos. Aquela atitude de Barnabé fez com que a igreja começasse a se movimentar. Porque a partir da atitude de Barnabé, as pessoas começaram a vender as suas casas, vender as suas fazendas e trazer aos pés dos apóstolos. Ou seja, Barnabé era aquele amigo que inspirava. Era aquele amigo que a gente vê a atitude dele e a gente quer imitar. Você tem amigo assim, sim ou não? Quem é Barnabé na sua vida? Pensa aí. Quem é um Barnabé na sua vida? Hoje naquele casamento a gente viu muitos Barnabés, né, amor?
A gente viu uma amiga lá falando assim, pastor, a noiva estava desesperada porque a decoração que ela tinha contratado não deu certo. Sabe o que nós fizemos? Nós viemos aqui ontem. Ontem teve um casamento aqui. Sabe o que nós fizemos? Hoje de manhã, não foi? Hoje de manhã a gente veio aqui porque a gente soube que teve um casamento aqui no salão. E eles tinham jogado todas as flores no lixo. A gente pegou todas as flores e montamos o casamento da nossa amiga. E cara, estava lindo o casamento. Sabe, os arranjos das mesas, a mesa do bolo, os arranjos florais, sabe, a passarela com aqueles, que eu não sei o nome daquela flor branquinha. Como é que é o nome, ô Vitória? Tu que está nos orçamentos. Aster, aquelas florzinhas, né? Caminho de Aster, é caro, não é? Mas os amigos pegaram os Asters lá e fizeram o caminho de Aster para a amiga. Quem é Barnabé na sua vida? Ou quem é você na vida do teu amigo? Barnabé é esse cara generoso que inspira as pessoas. Só que ao mesmo passo você vai ver que a atitude de Barnabé também gera atitudes erradas daqueles que não entendem o que Barnabé fez de uma forma genuína. Porque no próximo versículo, no próximo capítulo, você vai ver Ananias e Safira. Ananias e Safira vê Barnabé entregando tudo, né? Ele vendeu um campo e entregou aos pés dos apóstolos. Aí Ananias e Safira ficam olhando Barnabé e fica falando assim, a gente vai fazer igual. Porque assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se Pedro se levantou e agradeceu Barnabé publicamente. A Bíblia não dá esses detalhes. Mas o fato é que Ananias e Safira tentou fazer igual. Só que quando eles vêm e chega diante de Pedro, Pedro pergunta para eles assim, por quanto vocês venderam? Aí eles falaram, por tanto. Aí o Espírito Santo gera no coração de Pedro e fala assim, eles estão mentindo. E aí Pedro vira para Ananias e fala assim, olha, porque você mentiu, não para mim, você mentiu para Deus. Aí a Bíblia diz que ele cai morto aos pés de Pedro. Passa-se algumas horas, a esposa de Ananias, Safira, vem e Pedro faz a mesma pergunta, por quanto você vendeu? Aí ela mente também, e a Bíblia diz que ela morre. Ou seja, uma atitude genuína de Barnabé, infelizmente também gerou uma atitude que não foi verdadeira de Ananias e Safira. Ou seja, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa temente a Deus, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa generosa diante de Deus. Cara, glória a Deus, eu louvo a Deus pela real amor, porque Deus tem despertado, sabe, homens e mulheres com esse coração generoso. A gente precisa alcançar muito mais lugares, a gente precisa alcançar muito mais pessoas. No final do culto a gente vai mostrar um videozinho aqui do que aconteceu ontem. Cara, que coisa linda, a gente na rua, a gente dando comida para os necessitados. Eu falei para a galera que estava aqui, isso é igreja. Só que a gente precisa fazer muito mais. E eu sei que Deus está levantando esses Barnabés no nosso meio, com um coração generoso. Amém? Eu quero que você seja um Barnabé nesta geração, cara, em nome de Jesus. Amém? E aí, eu quero que você abra a Bíblia lá em Atos capítulo 9, versículo 26. Olha só, Atos 9, versículo 26. Eu vou correr aqui porque eu quero pregar tudo hoje. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Mas Barnabé, diga Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. Quem é Barnabé? Barnabé é aquele amigo que assume Saulo. Quem é Saulo? O apóstolo Paulo. O maior missionário das Escrituras. O cara que escreveu 70% do Novo Testamento. Quem é Barnabé? Aquele amigo que assumiu Saulo.
que diante da dúvida dos apóstolos, ele falou assim, não, eu conheço Saulo. Porque os apóstolos, eles estavam em dúvida, se realmente era para poder acreditar na conversão de Saulo. Porque quem era Saulo? Saulo era o perseguidor da igreja. Saulo matava em nome da religião. Saulo prendia os cristãos. Então quando Saulo vem, os apóstolos falam assim, não, peraí, a gente não vai aceitar ele como discípulo de Jesus, não. Só que o amigo Barnabé assume Saulo. E ele fala para os apóstolos, fala assim, não, eu sei que Barnabé se converteu de verdade. E aí a Bíblia diz, se você for ler os próximos versículos, que os discípulos aceitam Saulo. Olha que cara extraordinário, cara. Olha que amigo fantástico. Quem são os amigos que você tem assumido? Quem são os amigos que você tem pago um preço pela vida deles? Quem são aqueles amigos que todo mundo desconfia? Que todo mundo não quer andar com esse amigo, mas você assume esse amigo. Esses são os Barnabés desta geração. Quem são as pessoas que são excluídas, que não são aceitas, que você está assumindo? Que você está falando assim, você é meu amigo, vem para cá, fica do meu lado. Eu te assumo, cara. Pense o que seria de Saulo se não tivesse Barnabé na vida dele. Ou melhor, olha como Barnabé é extraordinário. Ele assume Saulo e paga um preço pela vida de Saulo. Hoje as pessoas, o discurso é, eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Será que isso é o evangelho? Vamos refletir? Ou será que a gente está tão distante desse amor genuíno que a gente precisa voltar? Eu não sei se você já falou isso, sabe? Eu não coloco a mão no fogo pela vida de ninguém. Barnabé colocou a mão, o corpo, a vida toda, pela vida do seu amigo chamado Saulo. Atos capítulo 11, versículo 22. Atos 11, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. Assim que a notícia de fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Amém? Só aqui, só até aqui. Assim que a notícia de fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé para Antioquia. Ou seja, os apóstolos olharam para a porção que Barnabé carregava e falaram para ele assim, olha, nós estamos enviando você para assumir a igreja de Antioquia. E Barnabé é esse cara que é enviado para Antioquia. E ele faz um trabalho missionário extraordinário em Antioquia. Ao ponto, olha só, eu vou continuar lendo aqui para você ter noção o quanto a vida de Barnabé foi extraordinária, foi um revolucionário. No versículo 23, a Bíblia fala assim, ó, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, diga todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, ele era o quê? Olha só as características que a Bíblia diz sobre Barnabé. Ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele era um homem de fé. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Que homem extraordinário, cara. Vocês estão entendendo, sim ou não? E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente em Antioquia. Os discípulos, presta atenção, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Uau! Que homem extraordinário! A Bíblia diz que Barnabé, ele sente falta do seu amigo Saulo. E a Bíblia diz que Barnabé sai de Antioquia e vai até onde? Tarso, atrás do seu amigo.
Só que hoje viajar de um lado para o outro é de boa, sim ou não? A gente pega um avião, em 2 horas a gente está no Nordeste, na praia. A viagem no tempo bíblico de Antioquia até Tarso durava 3 meses. 3 meses para ir e 3 meses para voltar. Ou seja, Barnabé, ele fala assim, espera aqui, eu vou parar aqui porque eu tenho um amigo que eu preciso dele, eu vou atrás do meu amigo. Ele para a vida durante 6 meses para ir ao encontro de um amigo. E aí a Bíblia diz que quando Barnabé e Paulo chegam em Antioquia, eles começam a pregar durante 1 ano. As pessoas são tão impactadas por aquela pregação, que quando eles olhavam para os discípulos, eles falavam assim, olha, esses são imitadores de Cristo. Vamos chamar eles agora de cristãos. Aqui, Barnabé, pela tua postura, pela sua entrega, eles foram reconhecidos como cristãos. Quando as pessoas olham para nós, o que elas estão olhando? O que elas estão vendo? Elas estão vendo um imitador de Jesus Cristo? Ou está vendo apenas uma pessoa que tem um encontro com a religiosidade, com a religião? Vocês estão aqui em nome de Jesus? Barnabé era tão intenso em Jesus, cara, que ele queria imitar tudo que Jesus fez. Ao ponto da comunidade, ao ponto das pessoas olharem e falar para ele assim, ó, você é um verdadeiro cristão. Meu Deus do céu. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós verdadeiros cristãos. Amém. A gente saiu ali daquele casamento, a mãe do noivo me abraçou chorando. Olhou no meu olho e falou assim, pastor, obrigado. Eu não sei o que aconteceu, o quanto feriram eles. Mas eu sei que hoje, pela misericórdia de Deus, a gente demonstrou um pouco do amor de Deus naquele casamento. Um cuidado de Deus com os noivos, com a celebração de um casamento. 2 jovens querendo fazer tudo certo. Ah, Jesus. Enfim, não vou bater nisso aqui não. Deixa eu vir aqui para a palavra. Amém? Então Barnabé é esse pastor que pastoreia em Antioquia. Ele busca Paulo, eles começam a pregar o evangelho. E aí ele leva Saulo para poder ajudar sobre o movimento que Deus estava fazendo naquele tempo. No capítulo 13, olha só que coisa interessante. Versículo 1 e 3 diz assim, ó. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, diga profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Se a gente for fazer um estudo, a própria teologia, em algumas questões, ela fala que, na Bíblia, quando coloca nomes, é em ordem daquela pessoa que tem uma porção maior em Deus. Então você vai ver que a Bíblia ela fala muito sobre genealogia, né? O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano e tal. Aqui a gente vê que existe pessoas. A Bíblia fala que essa igreja de Antioquia era uma igreja extraordinária. Tinham pessoas muito relevantes, pessoas muito boas. Existiam mestres, existiam profetas. E Barnabé está ali, ó, em primeiro lugar. Só que o que me chamou mais atenção não foi isso. É que Barnabé, ele conseguia ter um ministério e ele conseguia enxergar que do lado dele poderia sim ter pessoas melhores do que ele. Nós precisamos ser essas pessoas. Amém? Você, quando assumir algo, se você já exerce uma liderança, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, eu não sei. Não tenha medo de colocar pessoas melhores do que você do seu lado. Porque muitas vezes Deus coloca
coloca essas pessoas, sabe por quê? Para poder treinar você ainda mais, para poder te impulsionar. Eu tenho orado falando assim, Deus traz pessoas, sabe, melhores do que eu, que prega, que, sabe, dá pirueta aí, enfim. Barnabé era esse cara, era esse líder que não tinha medo de ter pessoas melhores do que ele do lado. Muitas vezes a gente não permite que pessoas se aproximam da gente, porque a gente acha que essas pessoas vão tirar algo que é nosso. Ah, querido, se você pensa assim, é sinal que você ainda não entendeu quem você é. Barnabé não tinha problema de ter mestres do lado dele. Barnabé não tinha problema de ter profetas do lado dele, pelo contrário. Ele ouvia. Eu acredito que um dos maiores qualidades que um líder deve ter é o quanto ele está disposto a ouvir. E não quanto ele está disposto a falar, mas ouvir. Cara, peraí. Poxa, fulano de tal falou isso. Deus, e aí? Porque Deus coloca pessoas do nosso lado, amém? Para poder a gente se tornar pessoas a cada dia melhores. Mas vamos lá. No capítulo 15, versículo 36. Olha só o que a Bíblia diz. Capítulo 15, versículo 36. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades das quais nós pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhar até o fim da missão. Por esse motivo, tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Versículo 40. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos. E assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando as igrejas. Para vocês que não sabem o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 é quando Barnabé e Paulo se juntam depois da primeira viagem missionária. Nos capítulos anteriores você vai ver Paulo e Barnabé viajando, tendo a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, a função deles era implantar igrejas, fazer discípulos, aonde eles estavam. Essa era a função missionária de Paulo e Barnabé. Só que antes de acabar a primeira viagem missionária, a Bíblia diz que esse jovem chamado João Marcos estava com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Só que a Bíblia não fala o porquê João Marcos desistiu. No meio da viagem, João Marcos volta, ele desiste da missão. A Bíblia não dá detalhes. Eu não sei se ele ficou com medo, porque as viagens missionárias não era brincadeira. Eles corriam risco de vida ou morte? Sempre erro. De morte, né? Eles corriam risco de morte. Você vai ver as viagens do apóstolo Paulo, bicho, tribulação em cima de tribulação. O barco vira, naufraga, ele para numa ilha, é picado por uma serpente, é um negócio doido. Eu não sei o que levou João Marcos a voltar, a desistir da missão. O fato é que quando Paulo propõe a Barnabé e fala assim, olha, vamos fazer a segunda viagem missionária agora, e nós vamos passar por todas as cidades vendo o que está acontecendo. Se de fato aqueles irmãos que a gente colocou como líderes, como presbíteros, como pastores das igrejas, estão fazendo a função. Vamos ver um relatório, vamos fazer uma estatística, para ver se o evangelho de fato está sendo propagado. Aí o que o Barnabé fala para Paulo? Fala assim, não Paulo, faz o seguinte, vamos chamar João Marcos para ir com a gente? Ele quer ir de novo. Aí Paulo dá um pulo. Ele fala assim, aquele que desistiu? Comigo não vai mais não. Só que Barnabé era diferente. Barnabé é aquele amigo que não desiste.
Amém. Você não pode desistir, cara, das pessoas. Não é porque a pessoa errou com você que você tem que cortar o laço com ela. Barnabé não cortou o laço com João Marcos. Paulo, ele não queria mais saber de João Marcos. Paulo é aquele líder que tipo assim, vai estar comigo ou não vai? E se o cara fazer corpo mole, ele fala assim, tu não presta para mim não. A gente vê o exemplo aqui. Paulo treta, a Bíblia fala que a discussão entre os dois era grande. Ao ponto que Barnabé vira para Paulo e fala assim, Paulo, fala o seguinte, eu te amo, cara. A história diz que Barnabé e Saulo cresceram juntos. Alguns estudiosos afirmam que eles andaram desde criança, eles se conheciam desde criança. E aí Barnabé olha para Paulo e fala assim, Paulo, eu te amo, você é meu amigo, eu não vou abrir mão de você, mas eu não posso abrir mão também do meu amigo João Marcos. Então se você não aceita ele, cara, continua a missão aí, tá tudo bem. Eu vou continuar a missão, mas com o João Marcos. E aí a Bíblia diz que a partir de agora, então, surge a dupla sertaneja Paulo e Silas, né? Então é aqui no capítulo 15 que Paulo e Silas se aproximam. E aí Paulo e Silas vai para um lado, Barnabé e João Marcos vai para outro. Cara, eu não sei você, mas quando eu olho a atitude de Barnabé, isso mexe comigo. Isso faz com que eu entenda que muitas vezes, cara, eu vou ter que continuar estendendo a mão para as pessoas, mesmo se elas errarem. Quem é você? Você é aquela pessoa que se parece com o apóstolo Paulo, que não dá segunda chance, que a partir do erro você elimina a pessoa da sua vida? Ou você é como Barnabé, que dá a segunda chance, que anda a segunda milha com o teu amigo, que fala assim, amigo, não é porque você errou que você não tem mais direito. Vem cá, cara, eu reconheço a porção que Deus te entregou, vem cá, vem para o meu lado. Quem é João Marcos? João Marcos é aquele que escreve o Evangelho de Marcos. Já pensou se Barnabé não tivesse assumido João Marcos? Na Bíblia, qual é o primeiro evangelho que aparece na Bíblia? Quem? Mateus. Mas Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Quantos sabiam disso? Já pensou se Barnabé não tivesse assumido João Marcos? Já pensou se Barnabé não tivesse olhado no olho de João Marcos e falasse assim, cara, eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. Eu não vou desistir de você. Vem aqui para o meu lado. Discipulou João Marcos. Ensinou João Marcos a muitas coisas. E João Marcos é o responsável por escrever o Evangelho segundo Marcos. Historiadores bíblicos dizem que através do Evangelho de Marcos, os outros evangelhos foram escritos, inspirados no Evangelho de Marcos. Que coisa poderosa, irmão. Mas Barnabé era aquele que olhava diferente. Nós precisamos olhar diferente, amém? Amém? O nosso olho precisa ser melhor diante dos amigos que Deus coloca ao nosso redor. E aí, em 2 Timóteo, olha só como que é interessante. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, coloca para mim aí, no capítulo 4, versículo 9. Porque meu Timóteo sumiu aqui da minha Bíblia. Então coloca aí. 4, 9, achei. A Bíblia diz assim, ó. Procura vir ao meu encontro. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a... Ei, gente, vamos lá. Toma quem? A Marcos. E traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio. O tempo passou. E o tempo passa. E glória a Deus
Porque o apóstolo Paulo reconheceu a porção que Marcos carregava. Aí ele volta atrás e fala assim, é como se ele estivesse falando assim, eu errei lá atrás, mas agora eu vou consertar. Timóteo, traz para mim Marcos, porque ele é útil para o ministério. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando conosco hoje, sobre o poder do relacionamento. Você está numa igreja de relacionamento, cara. Você está numa igreja que inevitavelmente você vai ter que se relacionar. Porque nós investimos nisso, nós amamos isso. Porque quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo homens e mulheres que valorizavam esse relacionamento. Eu vejo o meu Jesus separando 12 homens, trazendo eles para perto e falando assim, a partir de agora se relacione comigo intimamente. Jesus treina esses 12 camaradas, chega no processo do final do treinamento, e Jesus vira para eles e fala assim, eu já não chamo vocês mais de servo, mas chamo vocês de amigos. Evangelho é sobre relacionamento. Evangelho é sobre amizade. Não tem sentido a gente caminhar como comunidade da fé se nós não formos amigos. Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Barnabé é aquele que assume João Marcos. Cara, o apóstolo Paulo. Meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia é tão poderosa, cara. Porque a gente vê homens que eram igual a mim e a você. Homens que erravam. Amém? Nós vamos errar. Você vai errar. Só que isso não pode ser o motivo da gente se separar. Pelo contrário. A Bíblia diz que ama o amigo a todo tempo. Mas na angústia nasce o irmão. O irmão não nasce quando tudo vai bem. O irmão nasce na angústia. Vocês estão entendendo? Provérbios 17:17. Só que Barnabé é um cara também que errou. Por quê? Porque Barnabé não era anjo. Barnabé não era Deus. Barnabé era homem igual a mim e a você. Pastor, fundamenta biblicamente. Coloque Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, versículo 11, diz assim, ó. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Paulo falando. É uma treta que existiu entre Pedro e Paulo. Vocês conhecem a história. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. De modo que até mesmo quem? Até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Ah, Jesus. Deus está nos chamando para um entendimento, cara, daquilo que Ele quer fazer nos nossos dias. Quando as pessoas olharem para você, o que elas vão enxergar? Eu não sei, você pode tomar uma decisão hoje, de falar, cara, eu sei que eu posso ser um Barnabé na vida de alguém. Hoje eu mandei um áudio lá no grupo da igreja. Talvez você ouviu aquele áudio e você achou que era só porque eu queria que a igreja estivesse cheia. Não, eu já estava ministrando ao teu coração. Para você ser um amigo, para você ser um Barnabé na vida de alguém. Eu tenho certeza que na sua lista, da sua agenda, do seu celular, existem muitos amigos que precisam experimentar daquilo que você tem experimentado. Seja um Barnabé na vida de alguém. Hoje eu investi tempo, eu não vou falar perdi tempo,
Hoje eu investi tempo mandando mensagem para amigos das antigas. Falando, amigo, eu estou com saudade de você. Se der, vai lá na igreja. Hoje eu estou vendo aqui. Pessoas que receberam meu WhatsApp. Cara, eu quero ser um Barnabé na vida de alguém. Amém? Eu quero que quando as pessoas tiverem um contato comigo, elas sejam consoladas, elas sejam inspiradas, elas sejam encorajadas, porque Barnabé era essa pessoa. Barnabé é o encorajador. Seja isso, essa pessoa na vida de alguém. Ah, pastor, não tenho muitos amigos. Pegue uma pessoa e invista tempo na vida desse amigo. Não desista de alguém porque esse alguém te feriu, ou talvez te decepcionou. Não faça isso. Pega essa semana e comece a ligar para pessoas. Ô amigo, você está bem? Eu sei que um monte me responderam falando, pô cara, não dá para eu ir hoje e tal. Só que alguns eu já marquei café nessa semana. Porque não é sobre estar aqui, é sobre relacionamento. Amém? O meu desejo é que todos estejam aqui experimentando daquilo que eu estou vivendo. Claro! O que depender de mim, eu vou investir tempo nisso. Marquei um café com uma pessoa que andou comigo durante anos. Esse amigo era tão íntimo que até na minha cama ele já dormiu. De tão amigo que nós éramos. Entende? Estou falando de amizade. E aí essa semana ele falou, não amigo, nós vamos tomar um café. Há tempo para reconstruir relacionamentos que a gente deixou passar. E que a gente sabe que são de Deus para as nossas vidas. Amém? Barnabé não desistia das pessoas. Barnabé foi um cara extraordinário. Quem seria o apóstolo Paulo se não fosse Barnabé? Quem seria João Marcos se não fosse o amigo Barnabé? Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa graça. Para nós entendermos, cara, que nós precisamos ser Barnabé na vida de alguém. Eu tenho um cara aqui, você sabe, não vou falar seu nome, mas você veio de Uber. Um dia você impactou minha vida, cara, quando eu entrei no teu quarto. E tinha cartolinas colada no seu quarto todo, com o nome de pessoas. E algumas pessoas estavam riscadas. E aí eu perguntei para você naquele tempo, há mais de 10 anos atrás, eu perguntei para você assim, o que são essas pessoas riscadas? E as que não têm risco? Você falou assim, os que estão riscados, pastor, são os meus amigos que eu já ganhei para Jesus. Os que não estão riscados é porque eu ainda preciso ganhar eles para Jesus. Você é um Barnabé, mano, nesta geração. Não desista. Existe essa porção de Deus sobre a tua vida. E é um tempo de restituição, de restauração sobre você. Continue sendo esse Barnabé na vida de tantas pessoas, porque você tem essa porção. Vamos ficar em pé, quero orar por você. Quero te abençoar. Quero declarar que nós seremos sim. Amém? Você está aqui comigo? Você entendeu o que Deus está falando hoje? Amém? Hoje é uma noite de ceia, cara. E é uma palavra muito diretiva para a igreja. Para aquilo que Deus quer fazer através da gente. Isso aqui é apenas um gostinho daquilo que Deus já está gerando no meu coração, do que nós vamos viver no retiro.
cara, não fique fora do retiro, sério. Como teu amigo, não fique fora do retiro. Vença o que tiver que vencer para poder estar no retiro. Porque eu não tenho dúvida, cara, que será, sei lá, não sei te explicar. Mas como teu amigo de verdade, não fique fora do retiro. Amém?